Bom dia, tudo bem? E aí, espero que todos estejam bem, com a graça de Deus, para mais uma semana, né, gente? Vamos lá, né? Mais uma semaninha, segunda-feira. Enfim, né? Que tudo se faça novo nas nossas vidas, que a nossa força, a nossa esperança, a nossa fé seja renovada nesse dia, né? Para essa semana, para tudo que nós temos que fazer, que conquistar, que buscar, né? Que a gente tenha um reforço, né? Celestial, que eu falo, né? Que a gente tenha força que venha do alto para nós. Né? Isso tudo está disponível para nós, a gente sempre tem que lembrar disso, nós temos que acessar isso através da nossa fé, através da nossa comunhão com Deus, através do nosso tempo com Ele, né? E que todos os momentos nessa semana, né? Nesses dias que estão por vir, assim como na nossa vida, que nós pensarmos às vezes em desistir, ou que nós pensarmos que às vezes nós estamos, né, sabe, fazendo algo que realmente assim não agrada a Deus, ou algo que realmente foge aquilo que Deus tem para nós possamos buscar o entendimento, buscar a clareza, buscar as respostas diretamente de Deus, né? Que a gente possa entrar num lugar de comunhão, de entrega a Ele, porque é nesse lugar que a gente se abastece, né? Nesse lugar que a gente pega essa força, que pega essa vida, né? Para poder continuar. Eu falo assim, eu gosto do recomeço, sabe? Eu gosto de pensar que assim, a cada novo amanhecer nós podemos fazer realmente as coisas diferentes, né? Ontem, provável, todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós fizemos algo às vezes que possa ter desagradado a Deus ou algo que possa ter machucado alguém, né? E automático, quando eu falo desagrada a Deus, porque assim, o Senhor não se agrada quando nós magoamos alguém, quando nós ofendemos alguém, né? Pelo contrário, a palavra dele já nos diz, né, que a gente tem que perdoar, a gente tem que amar. Então, assim, eu vejo que nesse ponto a gente entristece ele, né? Então, por mais que às vezes a gente fale assim, não, eu não tenho pecado, ou eu não tenho feito nada que desagrade a Deus, a gente realmente tem que examinar mesmo, né, o nosso coração, examinar a nossa vida, parar, olhar e falar, meu Deus, o que eu tenho feito desde a hora que eu tenho acordado, né, no decorrer do meu dia. Uma vez eu fui na nutricionista e a Nutri falou assim, minha mãe, você vai fazer um caderno, um diário de alimentação. Aí ela me deu todos lá os horários e não sei o que. Aí, tipo, eu tinha. Porque eu falava assim pra ela, doutora, mas eu não sei porque eu não engordando. Porque eu não tô comendo. Nossa, eu como super pouquinho na hora do almoço, eu vou lá e coloco lá, beleza, uma concha de feijão, uma colher de arroz, a carninha, bastante salada, né? Sou quase 80% do meu prato de salada. E mesmo assim, nossa, meu Deus, como eu tô engordando, eu quase não tô comendo e não sei o que, não sei o que. Ela falou, então vamos descobrir o que está acontecendo, né? Na verdade, ela já sabia, né? Que o problema estava nos beliscos. Aí eu peguei e fui fazer o quê? Fazer meu diário, né? Da nutricionista. Gente, que horror aquilo, né? A gente descobre toda a verdade sobre a nossa falta de disciplina, sobre, né, tudo. Porque aí eu fui descobrir todas as coisas que eu comi, fomos contar as calorias, né? Porque aquele lá era para contar as calorias. Meu Deus, me surpreendi negativamente no final do balanço. Aí eu fui ver que era mentira, que tipo, eu comia o dia inteiro, o tempo todo, eu passava, pegava um negócio, abria a geladeira num pedaço de queijo, aí do queijo eu já colocava um pedacinho de goiabada, aí já passava uma colherzinha de doce de leite, aí sabe, abria, daqui a pouco passava, pegava uma uva que estava ali, pegava não sei o quê, e aí não me dando conta, né, de que tudo aquilo estava somando e tudo aquilo gerava e formava no final do dia as minhas calorias, a minha gordurinha, né? E assim é a nossa vida. Né? Se a gente for pegar um papel, uma caneta e anotar o que nós fazemos, o que nós falamos para os outros, o que nós desejamos para as pessoas, o que nós fazemos, né, para o próximo, para nós mesmos durante o nosso dia, eu acho que a gente vai conseguir ver realmente muitas coisas que nós temos que corrigir. Né? Então, o recomeçar para mim é isso, é fazer um balanço do meu dia anterior e pensar assim, não, hoje eu quero fazer diferente. Né? Passei um final de semana muito agradável,
muito gostoso. Porém, tive algumas lutas, como todos nós temos, né? Principalmente assim, eu falo, eu me canso às vezes, é até estranho falar isso, mas eu me canso às vezes espiritualmente falando, sabe? Assim, todos nós aqui somos pessoas, né, maduras, pessoas que entendemos, que conhecemos, que sabemos que existe o bem, que existe o mal, que existe Deus, que existe, né, o diabo. E eu sinto assim que quando eu faço algo que realmente eu invado o terreno do inimigo, é como se eu entrasse numa batalha espiritual. E isso é muito forte para mim, porque eu sou o tipo de pessoa que eu tenho, eu sinto assim, tipo, eu tenho uma sensibilidade um pouco maior para sentir alguns ambientes, assim, algumas coisas, sabe? E isso me faz mal, né? Então, assim, passei por um momento esse final de semana, sabe, de angústia, um momento de questionamento e coisas assim que aí você percebe que é a tua mente batalhando ali, né, militando o tempo todo com o teu espírito, né, a tua alma ali sangrando. E aí, nossa, enfim, tive que parar, alinhar as coisas, pedir pro meu digníssimo esposo orar comigo, porque eu falei, meu amor, eu falei, estou passando por um momento que, tipo assim, umas sensações horríveis dentro de mim, uns pensamentos de, sabe, tipo, de incapacidade, uns pensamentos ruins. Eu falei, preciso da sua oração. Eu falei, vamos orar junto. Eu falei, porque eu preciso realmente me abastecer e voltar realmente a falar, a entender aquilo que eu sou em Cristo. E graças a Deus, né, nós construímos, que nem eu falo, o meu casamento não é um casamento que nasceu pronto, que eu tive a sorte de casar com um marido assim, não. Nosso casamento, nosso relacionamento, ele foi construído, né? Então, assim, nós construímos como elo principal do nosso casamento Deus, sempre como um alicerce da nossa vida Deus. Mesmo quando eu não estava ativa na minha fé, realmente na minha comunhão com Deus, né? Porque eu passei por esse processo de não estar ativa, né? Que eu falei para vocês, quando eu deixei Deus na prateleira e fui viver minha vida, né? Antes disso, até quando eu estava nesse tempo, a gente sempre teve um temor dentro dos nossos corações, né? A gente sempre buscou princípios, a gente sempre buscou valores. Então, assim, o nosso casamento ele é alicerçado nisso. Então, hoje eu tenho um esposo onde eu posso contar, uma pessoa com quem eu posso confiar, uma pessoa onde eu posso contar para que interceda por mim, para que ore por mim, e uma pessoa que tem autoridade sobre a minha vida. E eu creio nisso, porque o Senhor nos disse, né? Que o nosso casamento, o nosso esposo tem autoridade sobre as nossas vidas. Não que ele manda, desmanda, Fabiana, senta, levanta, deita, rola. Não é isso. É uma autoridade espiritual, né? Onde nós temos realmente ali uma cobertura, né? Sobre as nossas vidas, né? Com os nossos esposos. Então, aonde eu pedi para ele orar por mim, nós oramos junto e repreendemos realmente todo sentimento ruim, toda angústia, tudo aquilo que estava realmente me puxando, assim, e foi libertador, né? Eu falo, chorei muito, tirei um cochilo depois e acordei renovada no sábado à tarde. Então, assim, gente, foi sensacional, uma coisa que às vezes a gente precisa fazer, não é ruim, não é errado, sabe? A gente tem que realmente reconhecer as coisas e pedir ajuda, seja do nosso esposo, seja de uma amiga, seja de alguém. Quando a gente se sente realmente que a gente está fraco na fé, que a gente está sendo, sabe, tipo, sacudido ali, a gente tem que pedir ajuda, né? A gente não pode ficar com isso sozinho, né? Por isso que mais uma vez eu reforço o fato da gente ter, de nós buscarmos, né, relacionamentos, né, saudáveis, buscar realmente conhecer uma igreja, né, que fale a verdade sobre o evangelho, que fale a verdade sobre Deus, né, que infelizmente a gente sabe que hoje em dia tem muita coisa, né? Então, assim, a gente realmente pedir para Deus nos direcionar para que a gente seja cuidado. Né? É tão importante isso, a gente saber aonde a gente pode pedir ajuda, onde a gente pode pedir socorro. Mas, enfim, tudo isso para dizer que nossa semana vai ser maravilhosa e que se vocês passarem por lutas, né, claro,
quem quiser falar comigo pode falar, sempre vocês têm extrema liberdade para poder estar falando comigo. No que eu posso ajudar, sempre estou à disposição. Não sou conhecedora 100% absoluta da verdade, da palavra. Sou uma pessoa que tem buscado realmente em Deus e para Deus todas as coisas. Então, assim, o que eu não souber, a gente vai atrás, nós estamos juntos e humildade sempre, né? Para reconhecer que Deus é quem governa as nossas vidas e quem sabe de todas as coisas. E vamos lá para o devocional de hoje. Já deu 10 minutos só de eu falando da minha vida, né? Já podemos até orar e chorar por tantas coisas tristes. Brincadeira. Vamos lá, dia 13 de fevereiro, né, de 2023. Vamos lá. O texto que nós vamos ler está lá em Mateus 22, 39, aonde diz: E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui é aquela parte onde o Senhor está falando, né, para eles, sobre a questão dos mandamentos, né, que eles questionaram. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, né? Nem fala nada. Vivemos cercados de preocupações. Nós nos preocupamos com saúde, com aparência, com a família, com o emprego, com o estudo. Enfim, nos preocupamos com muitas coisas e a lista não acaba. Mas agora, eu posso te perguntar uma coisa? Você se importa com as pessoas? Você acorda cedo para fazer uma visita a um doente? Você gasta tempo, o seu tempo do salão de beleza ou do seu jogo de futebol, esperando alguém para dar uma carona? Você é capaz de contrair alguma dívida para ajudar alguém que está passando por uma dificuldade financeira? Quando respondemos a questões como essas, que são questões extremas, é que descobrimos se estamos nos importando com os outros ou não. Geralmente, não fazemos nada que não tenha importância para nós mesmos. Para que uma mudança seja iniciada, nós precisamos nos importar antes com aquilo que nós vamos mudar. Para que uma mudança seja iniciada, nós precisamos entender o que está acontecendo conosco antes. Nesse dia, comece a se perguntar: o que eu estou fazendo para tornar a vida de alguém melhor? O que eu fiz? O que eu tenho feito para contribuir com o crescimento do Evangelho no mundo? Para cuidar da natureza? Para limpar a minha comunidade? Para cuidar das pessoas que estão ao meu redor? Muitas pessoas não gostam de se informar sobre os problemas do mundo, pois isso levanta questões que são desconfortáveis, que às vezes nos faz sair da nossa zona de conforto. No entanto, não é isso que Jesus nos ensina. Jesus sempre buscou se informar, saber o que as pessoas estavam pensando. Ele gastava muito tempo ouvindo a história e estando junto com as pessoas. O que é empatia? A empatia significa a capacidade de compreender o sentimento ou a reação da outra pessoa, imaginando-se na mesma circunstância. Se você é um cristão, é um embaixador do Senhor e precisa aproveitar as oportunidades ao longo do dia para representá-lo muito bem. Muitas vezes desperdiçamos nossas orações dizendo o que precisamos que Ele faça por nós. Mas temos de acrescentar uma última parte. Deus, o que o Senhor quer que eu faça por o Senhor hoje? Não é nem por o Senhor, é para o Senhor hoje, né? Porque Deus não precisa de nada que a gente faça, né? Mas é o que nós podemos fazer para o crescimento, para o avanço do reino nesse dia de hoje. Ouça a voz de Deus. Ele deseja que usemos nossos recursos para ajudar o próximo. Deus certamente nunca vai nos responsabilizar por algo que não podemos fazer, mas com certeza Ele vai nos responsabilizar pelas coisas que nós poderíamos ter feito. Amém, né? Nós já sabemos que todos nós viemos para esse mundo, que nem sempre eu falo, né? Com uma malinha, né? Uma malinha de atribuições, né? Uma malinha de ferramentas que, vamos lá, Deus me fez comunicadora, Deus me fez uma pessoa que tem empatia, Deus me fez uma pessoa alegre, Deus me fez uma pessoa amável, Deus me fez uma pessoa, né? Isso eu tô falando assim, algumas das coisas que eu entendi que eu trouxe e que eu
tenho usado, né, como ferramenta, como instrumento para poder fazer algo em favor do que não é só para minha vida, em algo para a vida, né, para o próximo, para alguém. Às vezes eu sou acusada, como eu falo pela minha mente, né, de que o que eu estou fazendo aqui é tipo assim, ninguém tá vendo, as pessoas estão pensando que isso é ridículo. Por quem sou eu? Quem que eu tô achando que eu sou para poder estar aqui, né, falando para vocês sobre as minhas experiências de vida, sobre a minha experiência com a palavra? E é muito interessante isso, porque todas as vezes em que eu me coloco na presença, sabe, me coloco nesse lugar, eu falo, Deus, será que eu estou fazendo alguma coisa pela minha vontade? Alguma coisa que é pro meu ego? Alguma coisa que é para mim? O Senhor sempre me traz uma palavra ou me traz alguém que vem falar assim, nossa, Fábio, como foi, essa palavra foi para mim hoje? Como fez sentido numa decisão que eu tenho para tomar? Como isso, sabe? E aí eu entendo que, poxa, então eu estou usando as ferramentas que o Senhor me deu. O que veio dentro da minha malinha, o que veio no meu kit terra, né? Que eu falo, o kit que a gente usa aqui, né? Como eu tenho usado, e eu quero usar cada vez mais assim como o Senhor quiser que eu use. Né? Mas é muito importante que a gente pare, olhe e veja aquilo que a gente já tem hoje, né? Às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não tenho conhecimento, eu não tenho entendimento da palavra. Gente, a gente não sabe assim, claro, a gente tem que buscar ter esse tipo de entendimento, né? A gente tem que começar a ler, praticar isso, mas a gente já tem a ferramenta dentro de nós, a gente já tem o amor, o Senhor já tem colocado em nós, né, os frutos do Espírito Santo dentro de nós, e a gente precisa transbordar essas coisas na vida das pessoas. Às vezes as pessoas precisam de ajuda, né? Às vezes não é só ajuda física, é ajuda financeira, não só ajuda financeira e nem física, mas é uma ajuda emocional, né? Uma ajuda realmente ali de um ombro amigo, alguém para poder ouvir, alguém para conversar, né? Às vezes a gente precisa disso. Então, assim, mais uma vez, né, vem o quanto é importante a gente estar olhando principalmente para dentro das nossas casas, né? A gente tem que começar assim, que eu falo, não adianta eu querer sair ajudando o mundo lá fora, todo mundo, quem eu puder, né? Ah, eu aconselho, converso, a gente escuta, a gente, né, tenta ver o que consegue fazer para poder ajudar as pessoas, sendo que dentro da minha casa existe uma doença. Dentro da minha casa existe alguém que está doente. Dentro da minha casa existe alguém que eu preciso cuidar, que eu preciso resgatar. Né? A gente tem a tendência, às vezes, de querer ser luz, ser vida na vida de outras pessoas, sem olhar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Aqui, no lugar, no imediato. Né? E a gente pode sim, por mais que a gente fale assim, não, não tem mais jeito, não consigo fazer, realmente nós não conseguimos transformar as pessoas, mas o Senhor transforma. Então, ore por aquela pessoa, se coloca à disposição, para ouvir, sabe? Para poder realmente entender o que está acontecendo, quais são as dores, quais são as dificuldades que aquela pessoa está passando na vida. As pessoas que estão ali ao teu redor, seja o marido, seja filho, seja a esposa, seja quem for que está ali, a mãe, né? Às vezes a gente julga, é muito fácil a gente julgar e falar assim, meu Deus, porque fulano é insuportável, porque fulano não sei quanto, porque ele não me ama, porque não demonstra nenhum tipo de sentimento, porque as emoções são neutras, é uma pessoa fria, é um homem que não fala, é um homem que fala demais, é um homem agressivo. Mas assim, às vezes a gente nunca parou para poder tentar entender o que esse homem, o que essa mulher tem passado pela vida. Né? Muitas vezes os homens olham e falam assim, nossa, é uma mulher fria, é uma mulher que, né, tipo, enfim, que não demonstra nenhum tipo de sentimento, de emoção. E o que será que essa mulher passou? Quais abusos essa mulher teve? O que passou pela infância, pela juventude? Né? Então, assim, que a gente possa realmente ter uma empatia de se colocar no lugar da outra pessoa, né? E de se dispor a ajudar. Eu não digo assim, a gente tem que ser capacho dos outros, porque não é esse o objetivo, né? Mesmo porque com as nossas próprias mãos e com as nossas próprias forças, a gente não tem capacidade de fazer nada. Mas a gente pedir para o Espírito Santo nos dar discernimento, nos dar entendimento para que a gente vá conversar com alguém, sabe? E a gente realmente, assim, aprender mais a ouvir quando a gente perceber que essas pessoas estão com dificuldade do que falar.
né? A gente tem que tomar cuidado, às vezes, com o nosso ponto de vista em algumas coisas, porque nós temos a forte tendência a querer dar o nosso pitaco, né, na nossa visão. E a gente tem que buscar a visão de Deus para a vida daquela pessoa. Porque Deus ama a todos os seus filhos, independente do que os seus filhos são. Independente de qualquer coisa, Deus ama os seus filhos. O que Deus não ama são as atitudes dos seus filhos, né? Então, assim, é isso que a gente tem que pensar. O que a gente pode fazer? Então, o Senhor ama, independente da situação, independente do que a pessoa se tornou, independente do que a pessoa é, independente do que a pessoa fez. Deus ama a pessoa. Deus não ama o que a pessoa faz. Então, assim, nós também temos que amar as pessoas e não amar o que as pessoas fazem. A gente tem que buscar realmente algo que a gente consiga, como que eu vou dizer, olhar para aquela pessoa e pensar assim, não, eu estou amando com o amor de Cristo, por mais que eu esteja odiando com o amor da Fabiana, entendeu? Tipo, eu te amo com o amor de Cristo, mas eu... que horror, né? Eu te odeio com as minhas forças. Não, não pode ser assim. A gente tem que pensar que eu te amo com o amor de Cristo. E por mais que a minha carne seja fraca, eu esteja ali falando que eu não te amo, falando, desejando mal para você, eu luto contra esse sentimento, eu luto contra esse pensamento. Eu quero amar você como Cristo ama a igreja, né? Como Cristo ama os seus filhos, né? Então, assim, a gente está realmente buscando fazer esse exercício. É intencional. Mais uma vez, volto lá atrás quando eu disse que o meu casamento foi construído, que a minha família foi construída. Minha família não acontece assim, tipo, as coisas, a minha família não é uma família perfeita, nós temos defeitos, nós temos problemas, né? Nós erramos, enfim, a gente não tem, às vezes tem paciência, como todo mundo tem. Só que nós entendemos. Nós temos um lugar onde nós buscamos as respostas para as perguntas que nós temos, um lugar onde nós nos abastecemos, um lugar onde a gente encontra refúgio e fortaleza, né? E um lugar onde a gente busca correção, porque muitas vezes nós estamos fazendo coisas que não são para ser feitas, que não são nossas, estamos sobrecarregando e às vezes a gente acha que a gente está certo. Não é, né? A gente busca correção e o Senhor nos corrige. Então, assim, a gente busca realmente estar alinhado, fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Eu disponho do meu tempo, às vezes mesmo sem ter vontade, para poder ouvir, às vezes, o que os meus filhos querem falar, o que meu marido quer falar. Às vezes eu disponho do meu tempo para poder fazer, sabe? Eu poderia estar fazendo algo para mim e eu faço um cafezinho e entrego um café para ele. E isso é em forma de amor. Isso é um gesto de amor. É um gesto que eu estou dizendo, opa, olha aqui, eu me importo com você. Por mais que você, às vezes, né, tá ali, tá bravo, tá não sei o que, fez algo, eu me importo com você. E isso gera cura, isso gera perdão. Então, assim, a gente tem que olhar realmente para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família e pensar, primeiro precisamos curar aqui, né, para depois a gente buscar e curar lá fora, né? Então, assim, que a gente possa realmente, né, ajudar o próximo imediato e depois o próximo que está mais próximo e assim a gente vai aumentando, né? E eu vou orar e que meu desejo para esse dia é que realmente a gente possa estar examinando o nosso coração e estar fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça e ter empatia mesmo pelas outras pessoas, né? Tá buscando se colocar no lugar, né? Ajudar, cuidar, não só de pessoas, mas do mundo também, da natureza, né? Das coisas que o Senhor nos dá. Tantas coisas nós temos hoje, né? E às vezes a gente não dá valor, às vezes a gente fica lá olhando. Eu vou falar bem rapidinho uma coisa, né, que já está cedendo meu tempo. Teve um tempo em que eu queria uma casa nova na praia. Nossa, e eu lembro perfeitamente disso, gente. Eu falava assim, porque eu quero que não sei o que. E eu tentava planejar já, a gente já tinha um outro terreno lá na praia. E eu começava a imaginar já eu construindo a outra casa, não sei o que, não sei o que. E a casa que eu estava morando, que eu tinha lá na praia, ela era uma casa que estava precisando fazer alguns reparos. E aí eu já tinha falado, eu não vou mexer mais nada nessa casa, porque eu não vou fazer mais nada daqui. Falei, não, eu quero uma outra casa, eu vou fazer só na casa nova. Essa aqui deixa que caia, deixa que despedace. Eu quero a casa nova. E um belo dia eu estava orando e o Senhor falou para mim, você quer algo novo, mas você não tem cuidado do que você já tem. Nossa, aquilo para mim foi um tapa na minha cara. Depois daquele dia eu aprendi muita coisa.
Eu aprendi que primeiro eu preciso amar e cuidar daquilo que já é velho antes de desejar aquilo que é novo. Né? Eu tenho que amar aquilo que eu já tenho antes de começar a imaginar as outras coisas. Então, assim, claro que eu dei o exemplo da casa, mas isso, se a gente for parar para pensar, isso serve para todas as coisas. Né? Às vezes a gente fica querendo, né, algo novo, querendo uma família nova, querendo reconstruir algo, sendo que o Senhor às vezes só quer que a gente olhe para dentro daquilo que a gente já tem e use e cuide daquilo e ame aquilo. Que aí depois, com certeza, ele vai abrir novas possibilidades para nós. Mas o que nós temos hoje, nós já temos cuidado, a gente já tem zelado por aquilo, né? Então, assim, a gente precisa mesmo, né, estar olhando para isso. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por esse dia, obrigado por essa semana, ó Deus, que se inicia. Obrigada, Deus, porque sabemos que é o Senhor quem cuida das nossas vidas, é o Senhor quem olha para nós todos os dias, nos dá fôlego de vida, nos dá o pão nosso de cada dia, nos envia o maná perfeito, ó Pai, que vem do céu, nos dá o ânimo, nos dá provisão, nos dá entendimento, nos dá visão. Ah, Senhor, é o Senhor quem alimenta o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Por isso, Deus, nesse dia nos colocamos na Tua presença, pedindo que o Senhor nos abençoe, ó Pai, que o Senhor nos guie, que o Senhor governe as nossas vidas e que tudo aquilo, ó Deus, que os nossos olhos não conseguem ver, ó Deus, nós precisamos melhorar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nas nossas vidas, ó Deus, o nosso trabalho, ó Pai, que nós possamos realmente ter uma visão aberta, Senhor, daquilo que precisa ser ajustado, Pai. E tudo aquilo que esteja, Pai, atrapalhando, interrompendo, ó Deus, o nosso processo de ajuste, o nosso processo, Senhor, de aperfeiçoamento em Ti. Se tiver algo, Senhor, que esteja travando, que o Senhor venha, ó Pai, desbloqueie, tire isso, ó Pai, em nome de Jesus. Nós queremos ter acesso, ó Deus, à Tua palavra, acesso ao entendimento, ó Deus, do que o Teu Espírito tem falado conosco. Que nós possamos ter discernimento, ó Deus, do que é a nossa voz e do que é a Tua voz, ó Deus, falando ao nosso coração. Que aqueles, ó Deus, que ainda não tiveram experiências com o Senhor, ó Pai, possam a cada dia experimentar mais e mais do novo do Senhor sobre a vida deles, Pai. Restaura, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias, Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Pai. Tantas coisas, ó Deus, que às vezes temos passado por cima da Tua autoridade, ó Pai. Temos feito a nossa própria vontade. Que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos corrija, Pai. Sem medo, Senhor. Que o Senhor venha nos mostrar, ó Deus, tudo aquilo que estamos fazendo que é contrário àquilo que o Senhor planejou para nós. Nós possamos realmente, ó Deus, entrar no lugar de cuidado, de correção, de ajuste, de limpeza, ó Deus, de restauração. A todo momento, Pai, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu nome nesse dia. Que nós possamos expressar o Senhor, ó Deus. E que o Senhor venha nos mostrar, Senhor, o que nós podemos fazer pelo Senhor, fazer pelo Teu reino, Senhor, nesse dia, aqui nessa terra. Sabemos, ó Deus, que somos Seus representantes aqui e que através das nossas vidas, ó Deus, o Seu reino vem. Por isso, Senhor, usa-nos, ó Pai, em tudo, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e coloco na Tua presença nesse dia. Peço também Sua bênção sobre o Brasil, ó Deus, sobre nossa nação, sobre os governantes, ó Pai, que o Senhor venha, ó Deus, derramar realmente, ó Deus, da consciência sobre a vida desses homens, ó Pai, que venha, Senhor, realmente ter um discernimento, uma clareza, ó Deus, que toda corrupção, Senhor, que toda roubalheira, ó Deus, que todo egoísmo, Senhor, caia por terra, Pai, em nome de Jesus, e que prevaleça, Senhor, seja a Tua glória, Senhor, seja a Tua honra. Em nome de Jesus, Pai, entregamos esse dia em Tuas mãos. Nos abençoe, Senhor. Amém. Amém, gente. Um beijo, Deus abençoe. Qualquer coisa, só chamar. Tchau, tchau.